Capítulo 60. Desde a tragédia do ano anterior, quando ele, depois de descer aquela escada para adorar seu novo amor, constatou horrorizado que se tratava de ninguém menos que sua filha, tudo degringolou. Ainda podia sentir a umidade daquela noite quente de verão ao se recordar. Acreditou durante um curto espaço de tempo, enquanto voltava para Stella Riggs, que conseguiria fazer as coisas funcionarem. Olha, eu atropelei sem querer, Nicole afirmou, do assento traseiro. Também há uma garota, precisamos ajudá-la. Terry observou o garfo de cabo longo no assento do passageiro. Aquilo resolveria seu problema. Não sabia exatamente o que o esperava em Stella Riggs ou o quanto seria difícil acabar com o homem que deixou deitado no chão. Descarregar seu revólver estava fora de questão. Exigiria preenchimento de formulários e explicações. Estrangulamento implicaria o risco de contundir ou arranhar suas mãos se o homem ainda tivesse força para resistir. O garfo era mórbido, mas a noite avançava. O tempo era seu maior inimigo. Terry quase não conseguia controlar seus desejos para ver a nova aquisição. Esperava pacientemente por ela, e o encontro dessa noite era um aborrecimento inoportuno. Mas agora, o impossível desastre gerara uma oportunidade. Ele acabara de acomodar a outra garota no assento traseiro. Ela era perfeita. A noite estava acabando muito bem. Você sabe sobre a garota? Terry parou de falar com a jovem do assento traseiro. Havia tempo para discutir as regras mais tarde. Ele tinha de se manter focado no momento. Assim, desacelerou a viatura quando se aproximou de Stella Riggs. Esperou que um carro vindo em sentido contrário passasse e desaparecesse em seu espelho retrovisor. E então virou e entrou no condomínio mergulhado na escuridão. Encostou o veículo e saiu, fechando e trancando os altos portões de ferro fundido atrás de si. Quando recolocou o carro em movimento e prosseguiu ao longo do caminho escuro, a garota ficou desvairada. — Por que você trancou os portões? Terry a ignorou, compartimentado aos apelos dela. O buíque surgia à medida que ele acelerava ao longo do caminho sinuoso. Ótimo, ele disse quando viu o homem ainda deitado na rua. De uma longa lista em sua cabeça, o primeiro assunto a tratar era verificar sua nova aquisição, ter certeza de que a garota estava segura. Tirou a chave da ignição e trancou as portas do carro. A garota, no assento traseiro, tentou a maçaneta, mas ele sabia que ela não iria a lugar algum. Ele se aproximou do homem caído no caminho, que ainda gemia, mas sem dúvida inconsciente por causa da sua perna quebrada. Terry passou por ele. Terry entrou na casa número 67 e sentiu o familiar impulso sexual dentro de si. Sabia que não poderia agir movido por esses desejos essa noite. Era uma vergonha, mas essa noite exigia empenho e eficiência. Ele desceu rápido a escada e redirecionou a lanterna para a garota que esperava. No entanto, algo estava errado. O cabelo e a tiara, a inclinação do pescoço e o ângulo do maxilar, as sardas e os cílios. Não era possível. De repente, seu desejo deixou mal. Ela se mexeu na cama e ele começou a caminhar em sua direção, mas se deteve. Ele não podia. Se ela o visse, não haveria jeito de consertar esta noite. Não haveria tempo suficiente em uma única noite para esconder seus anos de presença nas casas de Stella Riggs. Além disso, independente do quanto ele queria se aproximar de sua filha agora e ajudá-la, sabia não ser possível.
do desejo à náusea. Suas emoções finalmente se converteram em fúria. Ele se transformou num animal selvagem. Subiu a escada correndo e saiu da casa. Abriu a porta dianteira do carro, quase arrancando, e agarrou o garfo de cabo longo. Não pensava em nada quando se agachou diante do homem caído na rua. Me ajude, por favor, o homem murmurou. Minha filha, ele disse, enquanto espetava o garfo. Com os dentes cerrados e os olhos endemoniados, repetiu seu movimento 5 vezes, em cada uma repetindo, minha filha. Então, o ruído chamou sua atenção. Ele olhou ao redor. De repente entrou em pânico, já que nunca havia nenhum som em Stellar Riggs. A garota gritava no assento traseiro da viatura, olhando para ele pela janela. O xerife se ergueu e chutou a porta do carro para silenciá-la. Em seguida, ele arrastou o corpo inanimado do rapaz para os fundos de uma das casas, onde não havia entulho e sim um barro macio. Resgatando uma pá na garagem de uma casa, começou a cavar um buraco. O uniforme foi ficando molhado de suor até que conseguisse uma sepultura grande o bastante. Então, chutou o rapaz para dentro do buraco e cobriu de terra. Desde aquela noite, sua vida se tornou algo como o solavanco de uma montanha russa subindo ao seu cume. Ele sabia que acabaria alcançando o topo. Ficaria ali por um instante e depois desmoronaria. Não queria acreditar nisso, porém, e fez tudo o que pôde para se convencer do contrário. Ao longo de todo um ano, conseguiu impedir que o mundo descobrisse seus segredos. Após a soltura no abrigo e o regresso triunfante de sua filha, devia ter procurado não chamar atenção. Terry tornava viável uma situação terrível e o mundo comprou o que ele vendeu. A atenção da mídia foi maior do que o previsto e por um tempo ele recuou. Mas então, como se o universo conspirasse contra ele, Stellar Riggs foi condenada à demolição, ameaçando expor todos os segredos que ele escondera dentro daquelas casas. Terry se arrependia agora, considerando todos os erros que cometeu. Em pânico, desenterrou o cadáver do rapaz e, sem pensar, livrou-se dele nas águas da baía. O trabalho foi apressado e irregular, sem detalhes ou clareza. Não demorou muito para que os pescadores fizessem uma descoberta. Mais tarde, o estresse causou seu estrago, quando ele puniu severamente seu amor por ter tentado escapar pela janela. Esse erro o forçou a levá-la para a floresta e ali sua mente lhe pregou uma peça. Seu sentimento por ela era tão grande que seu raciocínio confuso o fez deixá-la ali para ser descoberta ao lado de seu lugar de descanso. E agora a patologista de Rayleigh apareceu e estava mais perto do que imaginava, oferecendo-lhe um perfil que o descrevia tão bem que ele mesmo poderia ser o autor. Não bastasse, essa mulher corromper a sua filha, enchendo-lhe a cabeça de coisas em que ela nunca deveria pensar. Agora ele era forçado a agir. Sua sobrevivência exigia isso. Era quase 1 da manhã quando Terry encostou a viatura no acostamento. Os faróis iluminavam a placa de Stellar Riggs. Ele se torturava, reprisando o último ano em seu íntimo, refletindo sobre cada má decisão que tomara. Repreendeu-se por não ter controlado seus desejos. Passou horas imaginando cenários que lhe permitiam evitar o que estava prestes a fazer. Centenas de maneiras de impedir a montanha-russa de chegar ao topo e cair em queda livre. As oportunidades eram muitas, mas todas demandavam clarividência. E exigiram dele, por mais que detestasse o pensamento, terminar o único relacionamento que restava em Stellar Riggs, o mais longo de todos, cujo vínculo outrora fora inquestionável. Mas, infelizmente, os acontecimentos do último ano fizeram com que eles se distanciassem. Com a demolição das casas programadas pelo condado, sua sobrevivência estaria em perigo
se o relacionamento deles continuasse. Ele podia confiar apenas nela como tal fardo, a especial, aquela que significou o máximo para ele. Assim, essa noite ele veio para Stella Riggs para fazer sua última visita àquela que a mídia em breve chamaria de Elizabeth. Era um nome deplorável que não combinava com ela nem um pouco. Em seguida, antes que as equipes de demolição aparecessem, as casas precisariam ser esterilizadas. Apesar de sua iminente destruição, ele não podia correr o risco da descoberta de provas que, na certa, levariam até ele. Coisas demais aconteceram entre aquelas paredes para esperar que sua demolição apagasse tudo. O mundo sabia daquelas que chamavam de Nancy Paula. Ele asseguraria que o mundo não soubesse mais nada. E se ele planejasse com bastante cuidado, aquela que talvez chamassem de Elizabeth jamais seria descoberta. Em um momento ou outro, 4 casas tinham abrigado garotas. Ele se concentraria nelas, removendo todas as evidências da presença das jovens. Depois, com espaço para respirar, voltaria a cuidar de sua filha, ajudando-a a encontrar o caminho de volta para a paz que ela estava tão perto de alcançar. O plano, sistemático e concentrado, ocuparia muito dos próximos dias. O tempo era tanto seu inimigo como seu redentor. Terry precisava se apressar para apagar seu passado. Demorar muito traria perigo e exposição. No entanto, se ele conseguisse dar os primeiros passos com sucesso, eliminando a última garota que residia em Stella Riggs, descartando adequadamente seus restos mortais e depois deixando imaculadas as casas antes da demolição, o tempo se tornaria seu aliado. Ele poderia se concentrar em sua filha e ajudar em sua cura. Dias e semanas marcariam o passado, até mesmo meses e anos. Terry se afastaria cada vez mais de sua história. Stellar Riggs desapareceria e levaria consigo todos os segredos dele. Seus amores deixariam saudade, mas com o tempo a dor desapareceria. Ele ficaria a salvo. Sua filha se recuperaria. O mistério das garotas desaparecidas se desvaneceria. Seu coração se emendaria. Talvez conseguisse consertar as coisas em casa e encontrar um jeito de ser feliz de novo. Ele teria de controlar a médica, teria de aplacá-la. Ele acharia um jeito. O radiocomunicador chiou, arrancando Terry de suas fantasias. Temos um pedido de ajuda no condomínio Stella Riggs, em West Bay. Solicita unidades e ambulância. E assim como surgiu, a voz do radiocomunicador desapareceu. Capítulo 61. Com a ajuda da luz interna do porta-malas, Lívia tirou a pesada chave de roda de metal preto e correu de volta para a casa, deixando o porta-malas aberto. Enquanto corria, tentava se concentrar na casa à distância, com a imagem escura e trêmula em sua visão em túnel. Subiu a escada da frente, atravessou a porta aberta e desceu a escada para o porão. Megan, ao lado de Elizabeth, segurava sua mão. Lívia agachou-se, enfiou a extremidade da chave de roda no olhar do parafuso e inclinou-se para trás, puxando com toda a força. Após 10 segundos de gemidos, verificou seu progresso e percebeu sobre o brilho da luz da lanterna que o parafuso não se movera nem um centímetro sequer. Ao reposicionar a chave de roda, levantou-se, pôs o pé sobre a ferramenta e então transferiu seu peso para ela. Como nada aconteceu, tentou saltar para aumentar a força, mas isso fez com que a ferramenta escapasse e Lívia levasse um tombo, com a chave de roda achocoalhando no piso de concreto. Foi a vez de Megan tentar, por 1 ou 2 minutos antes que Elizabeth começasse a chorar.
Lívia virou-se para ela dizendo: Eu já chamei a polícia, a ajuda está a caminho, eles conseguirão soltá-la. Fitou Megan, que batia a chave de roda contra o parafuso. Enquanto isso, vamos esperar. Lívia usou o tom de voz mais tranquilo de que foi capaz. Todas nós. Não iremos a lugar algum sem você. Deixe-me ver como você está. Lívia dedicou algum tempo a examinar Elizabeth. Fez um exame superficial e constatou que a garota estava desnutrida, abaixo do peso normal e com sinais de lesão nos tornozelos e nos pulsos devido ao método de sujeição. Lívia passou as mãos com delicadeza pelo corpo da jovem, procurando ossos quebrados ou sinais de infecção. Você achou a outra garota? Elizabeth perguntou. Lívia interrompeu o exame e olhou para Elizabeth. Megan parou de manusear a ferramenta e também se voltou para a jovem. Que outra garota? Lívia quis saber. A outra que está aqui. Às vezes nós conversamos. Elizabeth apontou para o teto. Lívia ergueu o olhar e seguiu o feixe de luz da lanterna que Megan direcionou lentamente para cima, detendo-o num respiradouro. Podemos nos ouvir, Elizabeth afirmou. Ela me salvou. Ele não me machucou mais desde que ela chegou. Quando temos certeza de que é seguro, sussurramos atrás do respiradouro, mas não a escuta há algum tempo, desde que ele veio da última vez. Lívia sentiu a respiração acelerar. Essa outra garota está no andar de cima? Em algum lugar, Elizabeth respondeu. Aonde quer que o respiradouro chegue. Seu nome é Nicole. Capítulo 62. Lívia subiu a escada de 2 em 2 degraus com o feixe de luz da lanterna pulando erraticamente. Nicole, ela gritou ao chegar ao topo da escada do porão. Esperou uma resposta, mas em vão. Nicole percorreu o andar térreo, apontando a lanterna para cada recinto vazio, sem encontrar sinal de vida em nenhum deles. Perto da entrada da frente, ergueu os olhos para a escada. Lívia subiu e chamou o nome da irmã quando chegou ao alto. Nicole. Nada. Lívia orientou-se. Imaginando o respiradouro acima da cama de Elizabeth e inferindo aonde poderia chegar, apontou a lanterna para o corredor e correu para a porta aberta do quarto. Sem fôlego, alcançou a entrada e iluminou o recinto. Ficou de coração partido quando viu a cama com lençóis amarrotados, um armário e um espelho. Havia um grilhão no chão com o ferro de couro aberto. Nicole, onde você está? Lívia passou mais um minuto examinando inutilmente os outros quartos vazios no andar superior. Então correu de volta para o porão. Ela está aqui? Megan quis saber. Não. Quero que você pense, Elizabeth. Quando foi a última vez que falou com Nicole? Nós não falamos, nós sussurramos. Quando foi a última vez? Não sei direito, alguns dias atrás. Lívia não tinha certeza do que queria ouvir. 1 ano atrás seria mais fácil? Alguns dias atrás significava que acabara de perder sua irmã. Alguns dias queria dizer que, se ela estivesse trabalhando mais duro ou mais rápido, poderia ter subido a escada e encontrado Nicole deitada na cama, assim como encontrou Elizabeth. Freando bruscamente, um carro parou do lado de fora. A polícia chegou. Elizabeth arregalou os olhos. Sim, Lívia disse, mas sua voz denotava esperança e alívio forçados. O barulho do lado de fora não era o que ela esperava. Lívia ansiava por ouvir sirenes distantes que ficavam mais ruidosas pouco a pouco e culminavam em luzes vermelhas e azuis iluminando em lampejos a casa. Queria ouvir a sirene de uma ambulância quebrando o silêncio da noite. Em vez disso, ouviu um único carro sem sirenes nem luzes. Os gritos ou os clamores dos policiais estavam ausentes. Não havia paramédicos empurrando macas e trazendo equipamentos até o porão. Nenhum radiocomunicador chiando. Tudo que a Lívia escutou foram alguns passos percorrendo o andar térreo, que pararam no topo da escada do porão. Em seguida, o feixe de luz de uma lanterna iluminou os degraus.
precedendo novos passos. Acima do som dos passos que se aproximavam, Lívia percebeu que Elizabeth começava a hiperventilar. Ela recuou para sua posição defensiva, com os joelhos dobrados junto ao peito e os braços passados em torno das pernas. Megan também estava entrando em pânico. Lívia empurrou Megan para trás de si e se postou na frente da cama, como se pudesse proteger as duas do que estava por vir. O feixe de luz brilhou intensamente em seus olhos quando ele surgiu no pé da escada. A lanterna era tão potente que iluminou todo o espaço e cegou as 3 garotas, como se elas estivessem olhando para o sol. Lívia deixou cair sua própria lanterna, que bateu no chão e ficou apontando para um canto no porão. Megan, o que está acontecendo, querida? Ele perguntou com a voz firme. Ah, meu Deus, Megan disse ao ouvir a voz do pai. Onde está Nicole? Lívia exigiu saber. Megan, gostaria que você saísse e me esperasse no carro. Onde está minha irmã? Lívia gritou. Não sei o que ela lhe disse, Megan, mas estou aqui agora. Eu cuidarei de tudo. Outros policiais estão a caminho. Saia e espere por eles na minha viatura. Megan começou a se mover. Lívia agarrou-lhe o braço. Imediatamente. Megan, saia. Assim poderei controlar essa situação. Megan se soltou de Lívia e começou a se afastar dela. Boa menina, espere lá fora. Tremendo, Megan caminhou em direção à luz da lanterna, incapaz de ver seu pai atrás do brilho intenso. Ao passar ao lado dele, em vez de virar para subir a escada do porão, estendeu a mão para pegar sua arma. A alça do coldre ficou presa e Megan tentou soltá-la. Lívia se viu livre da luz da lanterna, mas ainda continuava ofuscada. No entanto, não pensou 2 vezes. A adrenalina inundou seu sistema circulatório. E Lívia correu na direção de Terry. Seus corpos se chocaram no centro do porão. O dele era muito mais pesado do que o dela, e isso a fez se lembrar de seus treinos de boxe com Randy. Lívia viu Megan cair nos degraus da escada e foi agarrada por Terry e jogada no chão. Então, ela investiu contra os pés de Terry e abraçou seus tornozelos com força, derrubando-o. Ele deixou a lanterna escapar da mão e ela foi parar junto à parede, desperdiçando muito de sua luminosidade. Terry usou a sola do sapato contra o rosto de Lívia e a empurrou para trás. Rapidamente, os dois ficaram de pé. Então, Lívia desferiu um chute lateral que atingiu as costelas dele, deixando-o sem ar e fora de ação. Ela transferiu seu peso para o pé esquerdo e desferiu outro chute lateral. Seus chutes são letais, mas perdem eficiência se você recorrer a eles com muita frequência. Assim, Lívia ergueu o joelho direito e deu uma potente joelhada que atingiu em cheio o nariz dele. Terry desabou no solo. Indecisa, Lívia ficou paralisada. Ela queria agarrar Megan e subir a escada, mas não tinha coragem de abandonar Elizabeth na cama. Ouviu um silvo e o cheiro ácido de amônia penetrou nas suas narinas, antes de seus olhos registrarem a dor. Procurou se proteger, trazendo as mãos para a frente enquanto o spray de pimenta cobria seu rosto. A sensação de ardência foi imediata e intensa, fazendo-a retroceder. Terry a agarrou pelo cabelo e Lívia soltou um grito bárbaro quando ele a arremessou pelo ar. Ela pousou na mesa perto da parede e caiu no canto do porão. Seus olhos deixaram escapar lágrimas ardentes e ela o ofegou quando o agente irritante penetrou seu organismo. Contra protestos, ergueu as pálpebras. A lanterna que ela deixara cair ainda estava no mesmo lugar, apontado para o local ao lado dela e iluminando seu quadril, o concreto e a coisa que sentiu quando adernou a mesa. Era uma lata de spray e tinta. Num lampejo, Lívia se lembrou dos 2 símbolos estranhos pintados na parede. Num movimento singular, enfiou a mão no bolso e tirou o isqueiro Bic que Kent lhe dera quando jurou parar de fumar
mar durante sua visita à sua casa na outra noite. E assim, quando Terry a alcançou, ela pressionou a válvula do aerosol da lata e borrifou tinta através da chama. Uma imensa bola de fogo irrompeu como se o próprio tubo estivesse cheio de fogo. A labareda atingiu Terry no rosto, incendiando seu cabelo. Imediatamente ele recuou, afastando-se da chama, mas era muito tarde. Primeiro seu cabelo e depois sua camisa se incendiaram. As labaredas de um laranja intenso iluminaram todo o recinto. As 3 garotas, ao observarem tropeçar e girar, o observaram tropeçar e girar. Os gritos dele eram terríveis e nauseantes. Terry cambaleou pelo porão, berrando, gemendo e dando tapas no rosto, na cabeça e no peito. Megan correu até o pai, puxando o cobertor da cama e jogando-o sobre o torso e cabeça em chamas. Ele desabou no chão e ela abafou o fogo. Semiconsciente, ele ficou ofegando no canto mais distante. O cheiro da carne queimada, misturado com amônia, era pior do que qualquer coisa com que Lívia deparara alguma vez no necrotério. Lívia ergueu a pesada lanterna que caíra no canto e propiciou toda a luz necessária para ver Megan olhando para seu incapacitado pai, com o rosto e peito queimados, escuros e oleosos. Lívia se esforçava para manter abertos seus olhos ardentes. Enquanto isso, Megan tirou do coldre a arma do pai. Por um instante, Lívia, encostada no canto, ergueu a mão e tentou dizer não, mas antes que conseguisse, Megan apontou a arma para disparar. Em seguida, ela ofereceu a Lívia, dizendo: "Pegue, soltei a trava de segurança. Atire se ele se mexer." Megan voltou para o pai, tirou o rádio de seu ombro, girou os botões e os ajustou. Segredos do ofício, Lívia pensou, que Megan aprendeu observando o pai ao longo dos anos. Megan pressionou o botão na lateral do bocal e pôs perto da boca. Ela sabia a maneira mais rápida de atrair a polícia para uma ocorrência. Policial ferido em Stellar Wakes. Capítulo 63. A primeira viatura demorou 6 minutos para chegar, mas logo depois de inspecionar a cena, a cidade fantasma de Stellar Wakes ficou cheia de vida, com luzes piscantes vermelhas e azuis, dezenas de faróis, ambulância e caminhões de bombeiro. 1 hora depois, os detetives chegaram com refletores potentes que iluminaram o condomínio abandonado como se fosse meio-dia. Os helicópteros das emissoras de rádio e TV logo pairavam por cima das cabeças depois que a notícia se espalhou. Elizabeth foi colocada em uma ambulância e levada para um hospital em Emerson Bay. Terry foi transportado de helicóptero para Wheeling para ser tratado pela unidade de queimados da Universidade Duke. Megan foi conduzida sob a supervisão do Dr. Mattingly para uma clínica de tratamento particular não revelada para a imprensa. Lívia, após ser tratada por paramédicos que lavaram seus olhos com solução salina, ficou em Stellar Wakes, recusando a sugestão de realizar uma tomografia e ficar em observação. Todas as 6 casas foram investigadas. 3 não tinham sido usadas. As outras revelaram sinais de vida em certo momento do tempo. Todas possuíam características semelhantes, com janelas cobertas por tábuas e condições de vida muito insalubres nos porões. A mobília era igual em todos os espaços, incluindo uma cama, uma cômoda e uma pequena mesa, onde se chegou à conclusão de que as refeições eram servidas. Em todos os porões, uma das paredes estava pichada com 2x. A polícia e os detetives
À polícia e aos detetives, Lívia transmitiu a afirmação de Elizabeth de que ela estivera em contato através do sistema de ventilação com uma garota chamada Nicole. Ela tinha certeza de que se tratava de sua irmã, desaparecida havia mais de um ano. Lívia mostrou aos detetives o quarto do primeiro andar, onde condições de vida semelhantes foram encontradas: cama, cômoda e grilhões. Uma fita amarela foi colocada na entrada do quarto, com os detetives à espera da unidade de cena de crime. A procura por Nicole Cult prosseguiu. Só depois de uma semana, Terry foi capaz de responder às perguntas dos detetives. Mumificado com pesadas ataduras brancas, apenas a boca e os olhos eram visíveis durante o interrogatório. Os detetives precisaram de 3 dias no hospital para reconstituir os últimos 3 anos. Descobriram que o pai de Megan queria falar. Estava ansioso de fato para livrar sua alma do pecado. Ele confirmou todos os fatos que Lívia trouxe à atenção dos detetives sobre Nancy e Paula. Elizabeth estava inserida no quebra-cabeça e ligada com aquilo que Megan começava a divulgar. O único elo perdido a que chegaram ao final do 3º dia era o paradeiro de Nicole. Sob tremenda pressão, Terry contou que, com a aguardada demolição de Stella Riggs, trabalhou febrilmente para encontrar um novo lar para as garotas que restaram, Elizabeth e Nicole. No entanto, com a pressão aumentando e sua filha doente, começando a ter pesadelos, ele teve certeza de que sua memória o trairia. Assim, em vez de transferir seus 2 amores restantes para outro lugar, ele se desfez delas. Primeiro Nicole. Elizabeth seria a próxima. Por 2 semanas, a força policial do condado de Montgomery, usando escavadeiras emprestadas, revirou a floresta onde Terry havia enterrado o corpo de Nicole, mas não encontrou nada. Pressionado a revelar detalhes e a localização correta, ele, entre lágrimas, disse aos detetives que tinha certeza do local. Confessou que, em sua afobação, enterrou o corpo de Nicole sem a proteção de um saco mortuário. Suspeitava que talvez os animais tivessem levado seus restos mortais. Quando Lívia recebeu essa notícia, ouviu impassível os detetives, os assistentes sociais explicando sua teoria. Após um momento, Lívia se alheou. Tudo em que conseguia se concentrar era no fato de o corpo de Nicole não estava mais esperando para ser descoberto. Não havia mais a chance de os restos mortais de sua irmã chegarem ao seu necrotério, onde lhe pediriam que descobrisse as respostas contidas nele. Naquela noite, Lívia dormiu sob o ventilador de teto vermelho de seu quarto de infância, encontrando em seu sono tanto a paz quanto a angústia relativas à perda dessa oportunidade. Capítulo 64. Os jabs de Lívia eram ligeiros, atingindo o protetor de cabeça de Randy com um estalo assobiante. Ele se protegia muito bem, impedindo qualquer dano. Tudo o que ela conseguia era mantê-lo distância. Então, Lívia transferiu o peso para a sua perna esquerda e se preparou para erguer a perna direita e atingir o torso dele. No entanto, ela notou que o braço dele se ergueu com antecipação. Assim, Lívia girou rápida para a direita e usou o cotovelo para atingi-lo direto na têmpora. Ele desabou na lona de ringue. "Nossa!" Lívia exclamou. "Você está bem?" Mas Randy estava rindo deitado na lona e segurando a cabeça. "Achei que você fosse usar de novo aquele seu chute lateral." Lívia se agachou. "Onde eu te peguei?" "Bem, onde você estava querendo. Deixe-me dar uma olhada." "Não, obrigado." Randy se sentou, afastando as mãos dela. "Você trabalha com mortos. Não quero ser seu paciente." "Tudo bem." Lívia ergueu os braços em sinal de rendição. "O que está doendo?" "Meu orgulho. Fora isso, estou bem."
Liv ofereceu a mão e ajudou Randy a ficar de pé. Os dois saíram do ringue sobre o riso abafado dos espectadores. Sim, 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 Randy disse ao grupo. Desopilaram? Isso provocou mais algumas risadas até o grupo voltar aos seus treinamentos. Randy sentou-se no banco e Lívia lhe entregou uma garrafa de água. Como está lidando com a fama, doutora? Continuo vendo você no noticiário. Sou apenas o tapa-buraco. A mídia quer outra pessoa. Acho que você é muito modesta. Espero que saiba que é uma heroína. Não seja dramático, Randy. A cotovelada deve ter tirado um parafuso do lugar. Randy retirou o protetor de cabeça. Não esperava que você admitisse isso, mas andei ouvindo que você falou por aí sobre como procura respostas para dar às famílias. E você salvou a garota que encontrou naquela casa. Além disso, respondeu a maior pergunta que a família dela poderia fazer. Talvez. Lívia sentou-se do lado dele. O corpo parrudo de Randy parecia apequenar o de Lívia, mas quando eles se sentaram lado a lado do que quando treinavam no ringue. Sabe de uma coisa, Randy? Você estava comigo na casa em Stellar Riggs. Até parece, vi fotos daquele lugar no noticiário. Seria mais fácil você achar este negro aqui num condomínio da Ku Klux Klan do que naquele porão. Lívia sorriu e apontou para seu coração. Você estava aqui em cima. Ela deu um tapinha na têmpora. Eu poderia ter morrido se não soubesse as coisas que você me ensinou. Bem, você acabou de fazer um homem de quase 140 quilos cair de bunda no chão. Não tenho mais nada para te ensinar. Lívia se ergueu. Você me ensinou muito mais do que como lutar. Ela beijou Randy no topo da cabeça. Obrigada. Lívia se virou para ir ao vestiário. Ei, Randy a chamou. Espero que tudo corra bem nesse final de semana. Valeu, Lívia piscou para ele. Oficialmente, o funeral de Nicole ocorreu 15 meses após seu desaparecimento. Foi uma cerimônia silenciosa, acompanhada por familiares e amigos. Jéssica, Raquel passaram o dia com os Colt. Lívia sentiu um nó na garganta quando o Dr. Colt e sua mulher entraram na igreja. Foi um serviço religioso curto, que atendeu ao único propósito de pôr um ponto final com a atmosfera saturada de sofrimento e alívio. A igreja estava quase vazia quando Lívia viu o senhor de idade atravessar a porta lateral e se aproximar do caixão fechado. Ele passou a mão sobre o mogno e curvou a cabeça em oração. Lívia precisou de um momento para identificá-lo. Ela se aproximou e ficou ao lado dele, olhando para o caixão de Nicole. Então, ele a observou por um tempo. Sinto muito por sua irmã, o homem disse. Obrigada, Lívia lhe estendeu a mão. Senhor Eastman, certo? Ele confirmou com um gesto de cabeça e apertou a mão de Lívia. Não quero me intrometer em um assunto tão particular, mas tenho uma mensagem de uma amiga sua. Ela lamenta muito não estar aqui. Ela queria vir, mas com as câmeras da TV do lado de fora... Ah, Lívia exclamou. Claro, eu entendo. Ela me pediu para te dizer o seguinte. O Sr. Steinemann tirou uma folha de papel do bolso para se certificar de que tinha a mensagem correta. Obrigado por ter vindo quando eu te liguei e por ser uma boa amiga. O Sr. Steinemann entregou o papel a Lívia, com as palavras escritas à mão. Lívia pegou o papel, enxugou as lágrimas e respirou fundo. Ela está bem? Chegando lá. Tem me ajudado com minha mulher, que está doente. Ofereceu-me ajuda desde que a conheci e eu finalmente aceitei. Ela é uma grande cuidadora e faça chuva ou faça sol, vou levá-la para a faculdade de medicina. Por favor, diga-lhe que estou orgulhosa dela. O Sr. Steinemann assentiu e mal posso esperar para revê-la. Lívia estava emocionada. Quando ela estiver pronta.
Lívia voltou para Rayleigh na noite de domingo. Não sabia se tornaria a conversar com Megan, embora a mensagem do Sr. Steinman tivesse lhe dado alguma esperança. O que seria de Megan após sua aprovação? Lívia não conseguia imaginar. A mídia desvairada dedicaram uma atenção secundária a Elizabeth, pois todo o país queria saber de Megan. Desejava obter detalhes sobre a noite em que ela enfrentou o pai em Stiller Wiggs, mas Megan dessa vez se escondeu. Ela não era encontrada em nenhum lugar e Lívia não tinha intenção de revelar o paradeiro de sua amiga. As equipes de TV acompanharam diante da casa dos McDonald, correndo sempre que a porta da garagem se abria e um carro entrava ou saía pelo acesso de veículos. Com os microfones presos em longas varas e as câmeras apontadas para as janelas do carro, os repórteres gritavam perguntas para os ocupantes. Nos primeiros dias, a mãe e a tia de Megan, assim como ela, partiram para lugares não revelados. No entanto, uma equipe de TV se postou diante da casa dos McDonald, por via das dúvidas. As demais equipes se espalharam, resguardando-se, algumas acampando diante das casas dos tios de Megan e outras diante da residência de seus avós. Ainda não havia uma foto de Megan desde a prisão de seu pai, e assim as redes de TV foram forçadas a veicular fotos da época do lançamento do livro e de antes do sequestro. Por tudo isso, a mídia ficava cada vez mais impaciente. Todos os meios de comunicação queriam uma imagem da segunda versão da heroína do país. Dante Campbell prometeu a seus telespectadores que seriam os primeiros a ver Megan. Ela era, afinal, uma amiga do programa. Em sua ausência, o público faminto devorava o livro de Megan. Após a descoberta em Stella Riggs, desaparecida, alcançou o primeiro lugar nas listas de livros mais vendidos. Megan MacDonald deixou de ser apenas a garota que voltou para casa e se tornou aquela que levou seu raptor à justiça. Ela era a garota que triunfava. De fato, era tudo o que a audiência queria.